Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Portal Nova Gaia. Eu sou Thaís Lobo e hoje eu quero ensinar para vocês uma técnica muito simples de manifestação, uma forma muito natural para você usar no seu dia a dia e principalmente nos momentos em que você precisa de uma mudança muito drástica na sua vida. Para isso, para te mostrar o quão natural é esse processo de manifestação, eu quero te contar um pouquinho de algo que aconteceu comigo há 7 anos atrás. 7 anos atrás, eu tinha 24 anos. Eu estava em um momento da minha vida onde eu realmente tinha entendido que o meu caminho era dentro da espiritualidade, que o meu caminho era me tornar terapeuta holística. Eu estudo a espiritualidade desde os 10 anos, mas eu não entendia isso como um caminho para mim. Eu achava que eu só era uma pessoa super curiosa, que gostava de estudar várias e várias horas por dia sobre a espiritualidade. Mas em algum momento, ali perto dos meus 22 anos, foi mais ou menos isso, foi uma catarse, alguma coisa muito estranha que aconteceu comigo, onde eu entrei num estado de ansiedade muito grande. Eu comecei a ter vários roxos pela perna, pelos braços, então eu comecei a me sentir muito mal. Eu tinha uma mediunidade reprimida naquela época, eu fui saber só anos depois, né? Mas passei por alguns tratamentos e aí a gente entendeu que realmente era um processo de ansiedade e pela espiritualidade, entendemos que era por causa disso. Eu estava fora do meu caminho de vida. Eu não estava vivenciando aquilo que eu precisava. Foi aí onde eu comecei a estudar mais profundamente sobre as terapias holísticas. Porém, com 24 anos, eu entendi que eu precisava voltar para São Paulo. Na época, eu morava ainda em Fortaleza, né? E eu entendi que eu precisava desse tempo em São Paulo de novo, eu precisava estudar lá. Para mim, em São Paulo, eu tinha mais opções em relação aos estudos holísticos. Só que tinha um problema, eu não tinha dinheiro, porque nessa época eu tinha me demitido de um trabalho que estava me deixando assim, doente. Mas eu tinha esse propósito tão grande, era tão intenso para mim, era um sentimento de dever, um sentimento tão forte de que eu tava indo para algo maior, eu tava indo para algo melhor, que eu iria mudar a minha vida com aquele ato, que me mudando para lá de novo, para minha cidade natal, eu me encontraria de alguma forma. Para mim, eu ia passar por alguma experiência lá que realmente iria me modificar por dentro, para me preparar para o trabalho que eu faço hoje em dia. Então eu contei para o meu pai o meu desejo de voltar para São Paulo e o meu pai me ajudou na época com R$450, que era o que ele podia me ajudar. Eu me lembro dos valores e tudo, gente, porque realmente foi uma coisa que me marcou. Só que todo mundo sabe que passagem aérea não é esse valor, geralmente, né? E eu queria que a minha mãe fosse comigo. A minha mãe, ela sempre me apoia em tudo. Então, tudo que eu vou fazer, a minha mãe tá junto. Ela me ajuda em tudo. E a minha mãe topou ir embora para São Paulo comigo. Então, eu tinha que encontrar 2 passagens com mala e tudo para São Paulo por R$450. Impossível. Minha irmã me falou, não tem como, você não vai encontrar porque as passagens estão muito caras e não sei o que lá. Era final de ano, gente, foi em novembro que eu decidi isso, tá? Em novembro de 2018, eu decidi que eu ia embora para São Paulo. Eu ia ficar na casa de uma tia até eu poder me organizar e alugar uma casa para mim e para minha mãe, né? Ainda ia procurar um emprego. Olha isso, gente! Mas eu tinha tanta fé dentro de mim, eu tava tão certa de que aquilo iria mudar a minha existência, que no dia que eu fui a um casamento, a gente teve um casamento na família, a gente foi pra festa do casamento, passou por toda aquela cerimônia, aquela coisa toda. Assim, durante a festa, eu tava numa sensação de despedida, era como se eu estivesse ali confraternizando com aquelas pessoas que estavam à minha volta, com a minha família. Eu tinha uma sensação de que eu ia embora. Então, esse é o primeiro ponto.
sentir, ter certeza, mesmo que o ambiente, mesmo que as coisas que estejam acontecendo à tua volta estejam dizendo o contrário. Porque lembra aqui que eu não tinha dinheiro, né? Mas eu tava com aquela sensação muito firme dentro de mim, tinha um propósito maior. E esse é outro ponto muito importante. A mudança que você vai ter na tua vida, se ela for muito grande, se ela exigir de você muita mudança, você precisa ter um propósito maior. Precisa ter um porquê. Qual é o motivo dessa mudança que você quer? Porque esse é o combustível. Não importa o que eu tô vendo aqui, o meu propósito é maior do que tudo isso. Então, naquela época, eu tive esse sentimento de que não importava a minha condição financeira, não importava que eu só tinha aquele valor para ir para São Paulo, não importava nada. Eu sabia que eu ia receber alguma forma de ir. Eu sabia. Não sabia como, mas eu tinha certeza. Então, eu passei aquela noite toda me preparando, sentindo, tô me despedindo desse povo aqui, tô me despedindo da minha família, me diverti. E quando eu cheguei em casa, já tava amanhecendo o dia. E eu me lembro que eu fui pra sacada da minha casa, ali do meu quarto, e eu olhei pro sol nascendo. E no momento que eu olhei para o sol nascendo, eu me conectei, eu senti que tinha uma força maior me olhando. E essa força maior é o nosso eu superior. É o todo, é Deus. Eu senti a presença ali, olhando para o sol. Eu senti a presença. Eu me senti inteira, eu me senti completa. Eu me senti em paz. Nesse momento, eu fiz aquilo que é super famoso entre as pessoas que estão aprendendo sobre a manifestação, que é o soltar. Eu me senti tão em paz, eu estava tão protegida dentro de mim, que eu soltei. Eu disse para ele, eu tenho certeza que eu vou. Eu tenho certeza que eu vou conseguir essa passagem pelo valor que eu tenho. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Então, houve um decreto. Eu disse que seria assim, eu falei em voz alta para o sol, que para mim é a representação do todo. Sem o sol não há vida, não é mesmo? Então, quando eu terminei de fazer isso, eu entrei em paz comigo. Algumas horas depois, eu encontrei as 2 passagens por R$450. Eu encontrei as 2 passagens. Naquela mesma semana, no final da semana, a gente foi embora numa sexta-feira, eu e minha mãe. A gente foi embora. Eu, com um mês depois, lá em São Paulo, acho que um pouco menos do que isso, consegui um emprego. Eu era chamada para tanta entrevista, gente, mas depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, porque eu usei outras técnicas lá. Eu fui chamada para muitas entrevistas. Rapidamente consegui um emprego, fiz os cursos que eu queria, aluguei uma casa. A gente voltou embora depois de algum tempo, acho que eu fiquei 1 ano morando lá, se eu não estiver enganada, justamente antes da pandemia. E a gente ainda não tinha notícia de nada da pandemia, mas eu decidi que era hora de ir, que eu já tinha cumprido, que eu já tinha vivido tudo o que eu precisava viver ali. E realmente, quando eu voltei para Fortaleza, eu tive uma catarse muito grande, muito grande. Tudo que eu vivi lá em São Paulo, todas as coisas que eu precisei transmutar em mim, todas vieram de uma vez. Assim que eu pisei em Fortaleza, poucos dias depois, eu tive essa catarse. Então eu fiquei alguns dias de cama, porque o meu corpo tava transbordando de energia, eu tava numa catarse de tudo aquilo que eu vivi lá em São Paulo. Mas foi um período tão importante para mim, porque naquele momento, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu passei,
eu tinha certeza absoluta do que eu tinha que fazer, para onde eu tinha que ir, o que eu precisava estudar, como eu precisava me comportar dali para frente. Eu tive uma conexão muito mais forte com a minha espiritualidade. Foi lá onde eu comecei a ter os primeiros contatos mais firmes com os meus mentores espirituais. Foi lá que eu comecei a atender as pessoas, na época com o Theta Healing, que hoje eu já não uso mais com tanta frequência. De vez em quando eu uso o Theta Healing, é uma técnica maravilhosa, mas acabei desenvolvendo a partir disso a minha própria forma de tratar as pessoas. E tudo isso só foi possível porque lá atrás eu decidi mudar dessa forma. Mas entende que essa manifestação ela foi sendo construída naturalmente dentro de mim? A minha certeza do meu propósito foi maior do que tudo. Se você não tiver um propósito, se você não souber para onde ir, se você não tiver algo na tua vida que te move, é muito complicado de você ter a energia, o combustível suficiente para você modificar a tua vida. E não importa, você não precisa ter a mesma vocação que a minha, de trabalhar com a espiritualidade dessa forma. Pode ser qualquer coisa. Se você quiser e tiver um sonho de empreender e ter a sua própria empresa, por que você quer fazer isso? Qual é o motivo? Não pode ser só o dinheiro. Não pode ser só esse retorno material, porque nós somos seres que estamos na matéria, mas somos espírito em essência. Então a gente precisa dos dois. A gente precisa estar conectado com os dois, vivendo as experiências terrenas, mas tendo nosso espírito alimentado, para que você não seja uma pessoa só rica, que é depressiva, que só atrai pessoas interesseiras. Mas que você seja uma pessoa rica, não só financeiramente, mas também na sua vida, no seu entorno, na sua saúde mental, no teu coração, nas coisas que você vai trabalhando e ajudando também com as outras pessoas. É uma troca, tudo é uma troca. Primeiro acontece assim, por que você quer o que você quer? Isso vai trazer retorno para o teu espírito também. Porque se realmente for isso, você se convence daquilo. Você tem certeza de que você merece aquilo acima de tudo. Então você tem uma conversa sincera com a tua sabedoria interior, com o todo, com a tua espiritualidade. Você tem uma conversa sincera porque é eles que abrem as portas. Nós co-criamos. Não criamos sozinho. Co-criação é criar com alguém. Você co-cria, mas não é só. Você cria com o teu eu sou. Você cria com Deus. Você cria com a fonte superior. É de lá de onde vêm os recursos. E esses recursos, seja lá o que for, vão sendo movidos aqui na Terra, assim como foi feito para mim. Várias vezes, essa é uma história que eu tô contando para vocês, mas já aconteceu várias histórias, onde parecia que era impossível algo, e as coisas foram se movendo de uma maneira muito maluca para eu conseguir aquilo que eu queria. Mas tudo o que eu consegui, todas as coisas que eu manifestei de forma consciente tinham um propósito. Todas. Nem que o propósito, e muitas vezes o propósito era me fazer feliz. Não precisa ser algo para o externo. Se for algo que vai te deixar feliz, também é um propósito. É um propósito vivenciar novas experiências. É um propósito promover em você a saúde, a liberdade, ou para que você tenha recursos para ajudar a sua família. Isso é um propósito também. Então, antes, faça essa construção do porquê você quer as coisas.
Depois você vai fazer uma ligação com a espiritualidade e solta. Soltar, entrar em estado de paz, porque aquilo já foi feito. Então é de novo o exercício da fé, trabalhar a fé em você. Uma vez que você entende isso, uma vez que você entende que você é divino e que você merece tudo, todas as coisas você consegue alcançar. Eu espero que essa minha história, que não foi nada simples, eu cortei muita coisa aqui, vivenciei muita coisa, mas eu contei a parte que vai trazer para vocês uma aplicação na vida de vocês que seja de uma forma mais efetiva. Eu espero que você faça isso, que você construa dentro de você esse senso maior de propósito, que você aplique isso em tudo que você for fazer, seja para um relacionamento amoroso, seja para a construção da tua família, de uma empresa, liberdade, viajar, qualquer coisa que você queira. Se isso for alimentar o teu espírito, simplesmente entrega e tenha essa certeza que já está feito. Um beijo a todos e até a próxima. Paz a todos.